Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo. Olá a todos, tudo bem? O Meio-dia Paraná destaca nesta edição a revolta e o pedido de socorro de comerciantes e moradores de Londrina. Só nas últimas horas foram vários furtos. Na região da Rua Paranaguá, 4 imóveis foram invadidos. A nossa equipe acompanhou toda a movimentação e o momento em que acharam um suspeito, sabe onde? Dormindo no salão de festas de um condomínio. Ouça o que ele disse. Ô, fiar, custódia, 3 dias tô indo. Tem advogadinho, mas eu sou usuário, né? Tem caminha também. 3 dias tá na rua. Na Avenida Maringá, levaram o aparelho de ar-condicionado de um restaurante. O que está acontecendo com a segurança em Londrina, na nossa região? Uma discussão que a gente traz daqui a pouco. Na fronteira, forças de segurança investem em tecnologia para tentar fazer frente ao crime organizado. É o que você vai conferir na segunda reportagem de uma série especial. Nós adequamos tecnologias que nós já tínhamos desenvolvido para Itaipu Nacional, que é a nossa mantenedora do Parque Tecnológico, levando para a Receita Federal. Com que objetivo? Que a Receita Federal possa ter mais mecanismos para combater os ilícitos transfronteiriços. E você vai ver também o que anda pesando no bolso do consumidor. A gasolina deve ficar mais cara nos próximos dias. E nas feiras, nos mercados, já tem fruta que dobrou de valor nos últimos meses. O preço da maçã está um pecado. Aí na sua casa, você deixou de consumir alguma fruta porque está muito cara? Entra nessa conversa com a gente. É para você que a gente faz o Meio-dia Paraná. Ainda hoje também tem informações sobre o concurso para professores em Londrina. E você também acompanha com a gente imagens ao vivo da nossa cidade e da nossa região nesta terça-feira ensolarada. Sol mais do que bem-vindo, né? Depois de tantos dias nebulosos. A gente te fala se deve ficar assim nos próximos dias. Também vamos repercutir a morte da mãe do narrador Galvão Bueno. Ela tem uma história aqui em Londrina. O Meio-dia Paraná volta depois de um intervalo, é bem curtinho. Não saia daí. Já estamos de volta. Bom dia para você também que acabou de ligar a TV. Agora 11h52. A gente já abre essa edição falando de uma série de furtos que assustam, preocupam, revoltam moradores e comerciantes de Londrina. Começando por esse aqui. Você está vendo a cena que foi gravada por câmeras de segurança. Foi um restaurante bem tradicional aqui na cidade, fica ali na Avenida Maringá. Teve o aparelho de ar-condicionado furtado, equipamento que também já está ficando visado aqui em Londrina, né? Sobre isso eu vou conversar com a Mônica Dal, ela que junto com o Alceu Nascimento acompanhou toda a movimentação nessa manhã, né? Na Avenida Maringá, também na região central, ela vai falar daqui a pouco. Agora, começando por esse caso, Mônica, muito prejuízo para o comerciante. Bom dia para você. Oi, Vanessa, bom dia a você, bom dia para todos que estão conosco. Muito prejuízo, além, claro, da preocupação agora para eles justamente abrir esse estabelecimento. Felizmente, de acordo com um dos sócios, esse local vai ser aberto sim, mas em condições não tão boas, porque o ar-condicionado, um dos principais aparelhos ali do local, foi retirado. E o que as imagens de câmeras de segurança flagraram? Esse homem aí que aparece na madrugada nesse restaurante que fica na Avenida Maringá, um local de grande movimentação e também um restaurante tradicional. Ele começa a retirar esse equipamento que é bastante pesado. E segundo um dos sócios, 2 outros homens esperavam por esse suspeito do outro lado da rua. Ele começou a puxar esse ar-condicionado, só que realmente o aparelho é bastante pesado. Ele desiste então, Vanessa, e deixa esse equipamento ali no local e vai embora. Quando amanhece é que os estragos aparecem, né? Os sócios desse restaurante chegaram no local, já estimaram um prejuízo bastante alto e um dos sócios também nos contou que não foi a primeira vez essa semana que isso acontece.
na madrugada de segunda-feira, eles chegaram de manhã para trabalhar e também perceberam bastante estragos no telhado, porque houve uma primeira tentativa de retirada desse ar-condicionado, primeiro pelos fios, pelos canos, e o estrago também ficou por ali. Até a concertina foi estragada por um desses homens, eles não sabem se seria a mesma pessoa. A gente vai ver um trecho, então, de um dos sócios desse local. Ele conversou conosco hoje durante o Bom Dia Paraná, até mesmo mostrando toda essa situação, e a gente vai ouvir agora um trecho. Vamos conseguir abrir o restaurante normalmente, mas o prejuízo nosso em torno de uns 20 mil reais. De domingo para segunda eles entraram, roubaram todos os fios, né? Toda a fiação dos ar-condicionado, e nós ontem refizemos e hoje na madrugada, por volta das 5 horas da manhã, aconteceu novamente. Situação difícil, né? Muito difícil, muito difícil. Imagina com que ânimo o comerciante daí vai trabalhar, ou mesmo outros que veem essa situação, pensam em investir sabendo o que pode acontecer. Até porque, Mônica, teve algo muito semelhante também, né? Furto, nesse caso, inclusive, com mais alvos, na região central da cidade, na Rua Paranaguá. E eu sei que você e o Alceu acompanharam toda a movimentação, inclusive o momento da prisão de um suspeito, né? Conta pra gente. Exatamente, Vanessa. Éramos a única equipe de televisão mostrando toda essa situação, até mesmo a confusão que se tornou a Rua Paranaguá. Ao vivo agora nós estamos na Rua Espírito Santo, ali embaixo, né, o cruzamento com a Rua Paranaguá. Primeiro, para a gente explicar toda essa situação, uma série de furtos foi registrada na madrugada. Esses furtos começaram pelo restaurante que está aqui atrás da gente. O Alceu Nascimento está mostrando ao vivo as imagens, porque esse homem, primeiro, ele teria acessado o restaurante pelo telhado, né? Ele quebrou bastante, ali retirou as telhas desse local, ele conseguiu levar a fiação, o restaurante não vai ser aberto hoje, prejuízo. Depois ele pulou para esse segundo local que vocês estão vendo, né? Essa tabacaria. Nesse aqui, ele não conseguiu levar nada, mas esse terceiro local, nessa conveniência que vocês estão vendo, câmeras de segurança mostraram parte da entrada dele aqui na conveniência. Ele até dá uma volta ali na parte de cima, porque essas lojas têm o mesmo padrão. Elas têm um mezanino, né? E embaixo é onde normalmente eles atendem os clientes. Então ele conseguiu subir nesse mezanino e levou a fiação desse local. O dono aqui já estima um prejuízo de 15 mil reais, não só pela fiação, mas também pelos estragos que esse suspeito deixou ali dentro. O problema é que a situação não terminou, Vanessa. Depois daqui, ele conseguiu seguir para um outro restaurante de comida japonesa que fica na Rua Paranaguá. E lá ele acabou quebrando a fiação de uma máquina de limpeza e até mesmo furtou um uniforme dos garçons. Ele colocou esse uniforme. Quando ele saiu de lá, ele já estava com esse uniforme. E o que aconteceu? Enquanto nós estávamos aqui, Vanessa, já conversando com esses moradores por volta das 7 horas da manhã, eles estavam aqui já calculando os prejuízos, e aí começou uma gritaria, uma correria, porque os moradores de um prédio que fica na Rua Paranaguá encontraram esse homem dormindo em um salão de festas. Claro, ele foi acordado, a polícia militar foi chamada, enquanto os moradores seguravam esse suspeito, os policiais chegaram e aí sim ele foi levado para a delegacia, onde permanece até então. Ao longo dessa situação, os moradores desse prédio foram para a janela para entender o que estava acontecendo, os comerciantes ficaram ali em volta querendo respostas e por um momento, Vanessa, esse homem que foi preso até foi debochado com as pessoas que estavam ali em volta. Ele estava algemado, sentado no chão, esperando uma viatura mais preparada da Polícia Militar para levá-lo, e aí ele falou algumas coisas que a gente vai ouvir agora. Vou afiar custódia, 3 dias tô indo. Tem advogadinho, pra só usuário, mas tem família também. 3 dias tá na rua. Hoje é segunda, terça, amanhã à tarde eu tenho ela. Quarta, tô na rua. Quer passar aqui, ele dá um grito, ei moça! Ai, ai, tchau pra vocês! Claro que os comerciantes, os moradores ficaram revoltados com essa situação. Como eu disse, esse homem ele permanece preso, vai responder por furto qualificado. A Polícia Militar recuperou esse uniforme que estava no corpo dele. Quando ele foi preso, ele estava aí com essa blusa de um dos garçons desse restaurante e também recuperou fiação e algumas outras coisas que estavam com esse suspeito. Agora a gente vai ouvir então trechos desses comerciantes aqui da Rua Paranaguá e também da Rua Espírito Santo que tiveram uma madrugada complicada. A maioria deles nem dormiu.
Foi tenso. Eu estava dormindo já por volta das 3h20 da manhã, quando a seguradora do alarme ligou, falando que entraram na minha loja. Achei que fosse ter uma brincadeira. Quando eu fui ver nas câmeras, realmente eles entraram, puxaram a fiação da câmera fria, conseguiram puxar uma fase do 110, como era trifásico, eles só puxaram 2 fases. Meu prejuízo ali está em média aí dos 15 a 20 mil reais, sem contar os danos no telhado. A gente se sente um lixo, né? A gente se sente nada, zero. De ver isso acontecer aqui, não foi 1, 2, 3 lojas que ele entrou, roubou, saqueou e sai ainda xingando nós trabalhadores aqui da Rua Paranaguá. A hora que a gente precisa do corpo policial aqui para pegar um bandido que está pulando de prédio em prédio desde as 3 horas da manhã, nós estamos agora, que nem sei que hora mais, e os moradores tiveram que pegar na unha o cara, estamos esperando mais de 40 minutos a polícia vir aqui, e aí, essa é a sensação de impunidade. Bom, a gente viu aí rostos sem aparecer e também vozes distorcidas, porque esses comerciantes preferiram não se identificar, né? Preferiram aí, por segurança, não mostrar seu rosto, nem mesmo a voz. Ainda falando sobre essa situação, nós conversamos com a Polícia Militar e o comando informou que a viatura chegou em 15 minutos e que cada situação foi tratada separadamente, que enquanto as ocorrências iam chegando, os policiais iam até esses locais. E Vanessa, daqui a pouco tem uma reportagem completa que mostra toda essa correria, a prisão também desse homem e as respostas da Polícia Militar a respeito dessa situação. Como eu disse, estamos ao vivo aqui, bem em frente a essa galeria onde tudo aconteceu, agora situação tranquila. Mas, por exemplo, essa conveniência aqui já abriria daqui a pouco. A gente está vendo que, infelizmente, as grades estão ali porque não há nem sinal de funcionamento. E isso é muito triste porque não há somente o prejuízo dos estragos, mas cada dia perdido para esses comerciantes, claro, também é dinheiro que não entra no caixa deles. Mônica, é uma série de fatores que justificam, né, essa revolta e o medo da população. Primeiro, a própria falta de policiamento em muitos momentos. A gente viu ali o pessoal dizendo que fica horas apelando para que venha o policial, demora. Quando conseguem pegar um suspeito, aí vem essa sensação de impunidade. E aí, Mônica, não entra só a questão do criminoso pagar pelo que fez, mas até de você saber que se ele continuar preso, ele não vai fazer de novo. Mas o que a gente tem visto, eu até te pergunto, Mônica, porque você cobre bastante aí notícias de segurança pública, né, do setor policial, é muito comum que aconteça exatamente o que o homem que foi preso disse. Ele sai em poucos dias, né? É comum, sim, Vanessa, e é o que a nossa lei prevê, essa situação, né? Essas pessoas, claro, têm direito à sua resposta, à sua defesa, e uma outra situação comentada aqui por esses comerciantes é que essa pessoa, para eles, não é estranha. Isso significa o quê? Que eles já viram essa pessoa por aqui outras vezes. Isso preocupa eles ainda mais com toda essa situação. Mas, como você disse, é muito comum, sim, e infelizmente a gente vai estar aqui novamente no Meio-Dia Paraná, repetindo situações como essas, de pessoas que acabam invadindo esses locais e aí quando a resolução chega, infelizmente é tarde demais, porque o prejuízo já está aí. Fica também essa revolta da população, que é muito importante da gente mostrar, né? Que é a sensação de impunidade, de impunidade que esses comerciantes têm exatamente, porque eles veem o cara ser detido, mas eles não têm a segurança de saber se essa pessoa não vai voltar aqui para cometer esses mesmos crimes. E é isso que eles pedem, né? Mais segurança e que possam trabalhar em paz, porque esse local aqui que o senhor está mostrando, por exemplo, a gente tem autorização para mostrar e explicar essa situação, essa primeira loja, há só 4 meses que esse empresário começou esse comércio aqui. Então, em 4 meses, ele já sofreu com uma invasão e o que vem depois? Essa é a grande dúvida e até por isso que eles não querem se identificar, por medo de situações como essas criminosas se repetirem. Obrigada, Mônica. Esse desânimo que a gente mencionou ali também quando falou do restaurante alvo de furto na Avenida Maringá, né? Com que ânimo o comerciante vai trabalhar e investir. Daqui a pouco, como a Mônica falou, tem reportagem completa sobre esses furtos na região central da cidade. Vamos falar agora de um incêndio que atingiu a antiga capela mortuária da Vila Nova na manhã de hoje. Converso sobre isso com Giovana Machado, que está por dentro do assunto. Boa tarde para você, Giovana. Já é boa tarde, 12:04. Qual que é a situação nesse momento por aí?
Oi, Vanessa, boa tarde para você, para todos que acompanham a gente aqui no Meio Dia Paraná. Agora a situação já está controlada, viu, Vanessa? Mas ainda é possível ver fumaça saindo ali do imóvel que fica aqui na Vila Nova, viu? Esse incêndio foi registrado no final da manhã de hoje. Telespectadores, inclusive, fizeram esse registro, enviaram para a gente, e esse incêndio atingiu a antiga capela da Vila Nova, na rua Mendiçá, que fica bem próximo ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, para você que nos acompanha a se localizar melhor. Nessas imagens cedidas para a gente é possível ver a fumaça densa que já estava saindo desse imóvel. Nosso cinegrafista Marcelino Barbosa também esteve por aqui, também fez o registro do trabalho dos bombeiros. Do lado de fora, a gente pode observar que o imóvel ainda está relativamente conservado, mas do lado de dentro a destruição é realmente quase total. O forro desse imóvel era de madeira, o que provoca ainda, facilita com que o incêndio, com que o fogo se alastre realmente. Então, o todo também dessa antiga capela mortuária está também completamente destruído. A gente diz antiga capela mortuária porque ela já não funciona dessa forma já há alguns anos e nesse período acabou ficando abandonada. Os moradores e pessoal que trabalha por aqui conta, inclusive, que há a presença de pessoas em situação de rua aqui nesse imóvel. Esse é quase um complexo, Tem essa quadra que o pessoal utiliza, principalmente crianças utilizam para fazer escolinha de futsal no final da tarde, é utilizada pela Associação de Moradores, mas há também outros imóveis aqui nessa quadra e todos eles estão com registro tanto de vandalismo, de abandono, como também de incêndio. Nós tivemos o registro, nossa equipe esteve inclusive aqui no ano de 2021, registrando um incêndio tanto no mês de abril como também no mês de agosto, ou seja, não é a primeira vez que um incêndio como esse acontece por aqui. Os moradores reclamam, inclusive, desse abandono. Um dos moradores que enviou essa imagem para a gente, o Luiz Fernando Portelo, a gente encontrou com ele aqui no momento que nós estávamos aqui na frente da antiga capela. Ele contou que o calor, provocado por esse incêndio, por esse fogo, é tão grande que realmente incomoda muito os moradores, o pessoal que trabalha por aqui, realmente pela situação do fogo, pelo perigo que isso representa também, a todos que estão aqui ao redor. Não só o fogo, esse incêndio, mas como também essa fumaça bastante densa que incomoda a todos por aqui. A nossa produtora Luciane Cordeiro conversou também com moradores e que estão reclamando desse problema do abandono, Que eles moram aqui há bastante tempo, inclusive houve um período em que um senhor morava por aqui, cuidava desse local, mas foi pedido para que ele se retirasse e desde então o local vive completamente abandonado. Em relação a isso, nós pedimos um posicionamento da Prefeitura, que contou para a gente que esse local aqui será transformado. Essa obra vai ser realizada em parceria com o governo do estado. E a Prefeitura disse que está fazendo os últimos ajustes para lançar essa licitação. Nós tivemos acesso às imagens desse projeto previsto pela Prefeitura, que prevê aí quadras de areia de vôlei, também parquinho, reforma na quadra, um paisagismo também presente pelas imagens que a gente pode observar nessas imagens do projeto que foram cedidas para a gente. É claro que isso pode levar um tempo, esse prazo para que essa licitação seja lançada e também para que a obra seja realizada ainda não foi passada para a gente, mas os moradores esperam que isso aconteça com agilidade. Vanessa. Obrigada, Giovana. A gente tem uma entrevista, inclusive, sobre esse incêndio. Vamos conferir. Eu tenho minha filha que mora aqui, eu venho quase todo domingo, eu venho para cá, Mas eu vejo, isso aqui é um lugar muito perigoso. O pessoal aqui daqui também reclama, Todo mundo reclama. Aqui só não pode andar abandonado isso aqui sozinho, deixar muito sozinho não, porque é perigoso, viu? É necessário que venham tomar uma providência. Diz que tem um projeto, mas se o projeto não é possível executar logo, imediatamente é necessário que venha com as máquinas demolir. Porque eu acho que não tem mais proveito. Tá aí a cobrança, Mais uma cobrança, então, de moradores também da área central da cidade. E olha só, policiais militares flagraram uma caminhonete carregada com drogas na BR-369 ontem. E detalhe, o veículo tinha sido furtado aqui em Londrina 4 meses atrás. A abordagem foi feita perto do Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes. Dentro da caminhonete havia 740 quilos de maconha. Ao consultar o chassi do veículo, a PM descobriu que ele tinha sido furtado em Londrina em setembro do ano passado. A caminhonete foi apreendida e o motorista preso.
Desde a última sexta-feira, a PM já apreendeu mais de 1,5 toneladas de maconha aqui na região. Chamar vocês para participarem também do Meio-Dia Paraná. É o jornal que a gente faz por vocês, para vocês e que fica muito melhor com a sua participação. Manda para a gente a sua mensagem, sua foto, imagem, opinião pelo aplicativo Você na RPC. Daqui a pouco a gente lê algumas participações enviadas pelos nossos telespectadores. E a Polícia Civil concluiu nesta segunda-feira o inquérito que investiga um policial militar suspeito de ter violentado mulheres em situação de rua em Londrina. PM, a gente lembra, que está preso preventivamente. O inquérito da Polícia Civil foi concluído nesta segunda-feira. O policial militar, que está preso, foi indiciado pelos crimes de duplo estupro e importunação sexual. O procedimento foi encaminhado ao Ministério Público. Cabe agora à promotoria decidir se vai oferecer denúncia contra o policial militar ou ainda vai solicitar novas diligências sobre o caso. Segundo a Polícia Civil, os crimes foram praticados entre o fim de dezembro e o início deste ano. No dia 15 de janeiro, uma câmera de segurança flagrou o momento em que o policial chega ao imóvel abandonado no centro de Londrina. A investigação aponta que ele estuprou uma mulher em situação de rua que estava no local. A própria vítima afirmou que pediu para que a polícia fosse chamada e denunciou o crime. Ele falou assim pra mim, vira de costas. Arranque-se a roupa. Aí ele me deu um tapa, falou assim pra mim, cala a boca. Só uma olhada. Daí ele pegou e deu uma olhada assim, bem assim no meu joelho que tá até roxo. Isso na frente de outras 7 pessoas. Ele fez como se não existisse mais ninguém. Eu confesso pra você que eu tô assim até hoje, que eu não tô acreditando que como que uma pessoa consegue. A polícia afirmou que durante as investigações descobriu outros 2 crimes praticados pelo mesmo soldado. Um caso de importunação sexual no dia 30 de dezembro e um outro caso de estupro contra uma mulher de 31 anos no dia 31 de dezembro. Todos teriam sido praticados na mesma casa. A defesa das 2 mulheres apontadas como vítimas dos estupros explicou quais foram os fatores presentes no inquérito que levaram ao indiciamento do policial. São vários fatos, né, que foram mencionados, relatados através das vítimas, através de testemunhas, câmera de segurança, tudo isso veio corroborar aquilo que elas relataram. E aí aliado também aos reconhecimentos, tanto por parte da vítima, bem como por parte das testemunhas. O advogado Mauro Martins também comentou quais serão os próximos passos da defesa após a conclusão do inquérito policial. Nós iremos colher outros depoimentos de testemunhas, né? E caso venha acrescentar algo a mais, detalhes a mais acerca dos fatos, iremos apresentar junto ao judiciário para que essas possam ser ouvidas em juízo. E para que, né, seja reparado dano a essas vítimas, né? São pessoas pobres, situação assim vulnerável, que passaram por isso, né? Então, vamos pleitear essa assistência necessária a elas. Iremos entrar com uma ação contra o Estado, pleiteando aí uma reparação em relação a essas vítimas. O processo está sob sigilo e por isso o nome do soldado não foi divulgado. Ele está preso no 29º Batalhão da Polícia Militar de Piraquara. O comando da PM afirmou que foi aberto o procedimento administrativo para apurar a conduta do policial militar que está afastado das funções. Esse procedimento pode levar à exoneração do policial. A gente procurou a defesa do policial indiciado, que afirmou que aguarda as provas documentais e periciais para que possa se manifestar. Vamos falar de economia agora, aquela que afeta diretamente o nosso bolso. A Petrobras anunciou hoje que vai subir o preço da gasolina. Giovana Machado, aberta a temporada então de alta dos combustíveis 2023. Fala pra gente quando que vai chegar essa nova alta para nós. Conto sim, Vanessa, começou, né? Esse anúncio divulgado pela Petrobras hoje vale a partir de amanhã.
E o preço da gasolina para as distribuidoras passa dos atuais R$ 3,08 para R$ 3,31 o litro. No total, um aumento de 23 centavos, né, que representa uma alta de 7,46% no preço. Esse aumento, como a gente comentou antes, né, vale para as distribuidoras e passa a valer a partir do dia 25 de janeiro, amanhã. O último reajuste no preço da gasolina havia sido feito no mês de dezembro, mas naquele mês foi uma queda, uma redução de 6,1% no preço. Naquela situação, os preços desse combustível estavam sendo negociados abaixo dos praticados no mercado internacional. Como esse aumento vale a partir de amanhã, hoje, os postos de combustíveis não podem praticar esse preço mais alto com essa justificativa do anúncio, né, de preço mais alto feito pela Petrobras. O valor, né, comercializado pelas bombas, né, pelos postos, precisa ser de acordo com aquele valor que foi pago anteriormente nas distribuidoras. Mas o valor da bomba, a gente lembra que soma, né? Além desse valor cobrado pelas refinarias, também impostos e margens de lucro, tanto dos distribuidores como também dos revendedores. A Petrobras justificou que esse aumento acompanha a evolução dos preços de referência, é coerente com as práticas de preço da companhia e que busca o equilíbrio dos preços praticados atualmente com o mercado. Fato, Vanessa, é que sim, esse aumento, claro, vai chegar aos bolsos dos consumidores. Não hoje, claro que isso é proibido, né? Mas ainda essa semana, com certeza, isso deve chegar. Giovana, falando ainda em alta dos preços, daqui a pouco a gente vai mostrar uma reportagem sobre outro tipo de produto de mercadoria, né, além dos combustíveis que está subindo. Eu aproveito para te perguntar, você que é uma pessoa super saudável, eu sei, você come frutas com frequência, já notou como é que está o preço das frutas nos mercados? Como sim, Vanessa, faz parte, viu, das minhas compras, realmente está bem mais alto. Eu sei que você foi atrás desses preços, a Mônica Dal também foi atrás desses preços, né, verificando aí pra gente, mas claro, dá para notar sim, viu, que está fazendo a diferença, sim, esse preço já no bolso, né, de todos nós consumidores. Valeu, Giovana. Vamos falar um pouco disso então. Do posto de combustíveis a gente vai para a feira, para os mercados, porque realmente quem compra frutas frequentemente tem percebido que a maioria está com o preço nas alturas. Até a banana, de onde veio aquela expressão preço de banana, que já não se justifica mais. A maçã, que a gente consumia tanto. Eu, na minha infância, consumia muito a vida toda. Agora já penso duas vezes antes de comprar, porque os preços estão muito altos. A Mônica Dal foi atrás de explicações de por que, né, isso está acontecendo e principalmente se e quando esses valores devem diminuir. É bonito de ver, mas de comprar... Estão caros, bem caros. Acho que os preços estão altos, não sei se é devido ao momento, né? Mas subiram bastante se você comparar com, né, alguns meses atrás, por exemplo. Aumentou tudo. Tipo o que o senhor achou mais? Tudo que eu compro está tudo mais caro. O quilo da laranja-lima chega a quase R$ 7,00, enquanto o da comum está perto de R$ 10. Quem gosta de ameixa paga tudo isso no quilo. E o melão sai a R$ 10,90. Para driblar o preço alto, o jeito é tentar ganhar o cliente nas promoções. Não dá para jogar preço, tem que ganhar no giro. Então joga uma margem de lucro baixa e ganha no giro, vende mais quantidade, né? Aqui geralmente é 3 por 10, 5 por 10, por 12, né? O mamão subiu bastante também, então antes era 3 por 10, agora tem que fazer 3 por 12. E também na propaganda. O que mais eu preciso hoje? Tem laranja, bichinha, abacaxi, bom. A gente descasca na hora, se quiser levar já descascadinho. E entre todas as frutas, a que registrou mais alta nos preços nos últimos meses foi a maçã, sendo encontrada por até R$ 16,90 o quilo. Segundo os feirantes, há cerca de 60 dias era possível pagar R$ 10 a menos no quilo da fruta, que é uma das preferidas. Absurdo, né? Há um mês atrás eu pagava R$ 6, R$ 7. Tudo difícil, né? Agora nem tá levando mais a maçã? Não. Lá em casa eu tenho um coelho que come maçã. Agora o coelho tá comendo só couve, olha. Eu vou usar numa salada, então tranquilamente dá para pôr. Dá para melhorar esse preço, né? Por isso que a gente vai pegar uma só.
O Paraná é o terceiro estado que mais colhe maçã no Brasil. O estado é responsável por 3% da produção nacional, mas, segundo o DERAL, a produção menor e a chuva dos últimos meses nas regiões produtoras influenciaram no preço. A produção no ano passado da maçã, pontualmente, reduziu ao redor de 28%. Ocorre que nós colhemos a maçã mas aproximadamente de dezembro a maio. Daí essa maçã ela é armazenada. Como no ano passado a oferta foi menor, esse armazenamento da maçã também terminou antes, vamos dizer, de entrar a nova safra. E devido aos comportamentos do clima no ano passado, a maçã pontualmente atrasou a colheita. E quem gosta de banana também vai ter que gastar um pouquinho a mais no quilo. Em meados de novembro, dezembro, ocorreu uma chuva muito intensa que praticamente alagou as principais regiões produtoras de banana. Isso faz com que a oferta tenha sido menor, né? E os preços, acaba reagindo nos preços para essa questão da lei da oferta e da demanda. Para quem ama a feira, nem o preço afasta dos produtos fresquinhos e do passeio com a família. De qualquer maneira é divertido, né? Feira é feira, né? Porque é necessário. Às vezes, numa última hora, assim, tá faltando isso. Desce lá e compra, né? Essa melancia que eu vendo, ela é muito boa. Ela é de Goiás, uma melancia top. Aí o pessoal nem liga muito pro preço, eles querem qualidade, né? Esperar que já as coisas melhorem um pouco. E vão melhorar sim, Marina. Os próximos meses devem ser de preços menores, principalmente para quem ama as variedades da maçã. À medida que a safra vai evoluindo, a tendência é que o preço da maçã diminua. Não vai diminuir como a banana, por exemplo, tá? Onde a oferta vai ser mais regular esse ano. Eu percebo que ele vai ter que reduzir aí pelas próximas 3, 4 semanas, não significativamente, porque a oferta não vai ser grande esse ano ainda, mas pelo menos a preços condizentes aí, para a maçã não ser taxada como a fruta do pecado, né? Tá caro? Mas é bom. Boa a fruta. Gostosa? Delícia. Compensa, né? Sim. Top. A gente fala agora da previsão do tempo, com o clima essa semana mais propício, inclusive para comer frutas, tá calor e o sol finalmente voltou a aparecer. Olha aí essa bela imagem do amanhecer em Ribeirão Claro. Agora Londrina ao vivo, faz 29 graus aqui na cidade, hoje temos menos nuvens e o tempo pode ficar firme nesta tarde. Agora a imagem de Guaratuba, por lá faz 29 graus agora, também tempo bom para quem está curtindo o finzinho aí das férias na praia ou às vezes pode até esticar um pouquinho mais. E agora sim, imagem ao vivo de Londrina. Agora há pouco, na verdade, estava mostrando ali, era o amanhecer em Londrina. Desde cedo está realmente com um pouquinho mais de sol, tempo firme. Agora a gente vê muitas nuvens, mas ainda devemos ter sol e calor para hoje à tarde. Faz 29 graus aqui também. Vamos dar uma olhada então na previsão do tempo, o que está previsto para essa terça-feira. Olha só toda essa faixa aqui que vai do oeste do estado, passa pelo centro-sul, vai até o litoral, com muito sol, tempo firme, poucas nuvens. Ainda tem uma possibilidade agora menor de pancadas de chuva nessa faixa que pega justamente Londrina, toda na nossa região, noroeste, a porção norte aí do Paraná. Aqui em Londrina, hoje à tarde, a gente deve chegar a 31 graus. Ainda temos, então, essa pequena possibilidade de chuva. Pode vir acompanhada de raios, mas são chuvas bem passageiras, isoladas. À noite, a gente deve ter uma noite aberta e com bastante calor, em noite abafada, 30 graus aqui em Londrina. Na nossa região, calorão também só que aumenta. Arapongas, 32 graus de máxima, mesma temperatura prevista aí para esta tarde em Açaí. Em Congonhas, 31 graus, Ortigueira um pouquinho menos, 29 e Florestópolis, 33 graus de máxima prevista para agora à tarde. Daqui a pouco a gente fala se esse tempo firme vai durar, quanto tempo ele vai durar, se amanhã a gente ainda deve ter sol por aqui. Agora, meio-dia e 23, a gente vai para o primeiro intervalo, né, o segundo intervalo, na verdade, desse meio-dia Paraná, e a seguir a gente repercute a morte da mãe de Galvão Bueno, Dona Mildred. Tem muita história aqui na cidade. Vamos mostrar também mais um caso de criminalidade assustando aí, nesse caso vandalismo. Olha só o pessoal atirando
bolinhas de gude de dentro de um carro numa igreja em Londrina. Mais uma imagem ao vivo de Londrina, mostrando o Lago Igapó 1, um pouco da zona sul da cidade, nesse dia que está bem mais ensolarado. A gente volta já já. A gente já está de volta, 12h25 agora. Morreu na manhã de hoje, aqui em Londrina, a mãe do narrador Galvão Bueno, dona Mildred dos Santos, acabou ficando conhecida como Mildred Bueno. Vou conversar ao vivo sobre isso com a Mônica Dal, aqui desse lado, a Mônica que tem informações para a gente. Mônica. Sim, Vanessa, informações apuradas pela nossa produção, também pelo G1 Paraná, com essa notícia triste, então, da morte do narrador, da mãe do narrador Galvão Bueno. A gente tem o nome completo dela aqui, Dona Benedita Mildred dos Santos, mais conhecida como Dona Mildred. Ela morreu no Hospital Evangélico aqui de Londrina e tinha 93 anos, completaria 94 anos no dia 5 de fevereiro. A Dona Mildred nasceu no Mato Grosso do Sul e foi atriz na década de 50. Aqui em Londrina, ela atuou no Provopar, que é o programa do voluntariado paranaense, entre os anos de 2008 e 2016, durante a gestão do prefeito Barbosa Neto. De acordo com o obituário, o velório está previsto para ocorrer na quinta-feira no Parque das Alamandas e esse velório será aberto ao público. Ela estava internada no Hospital Evangélico desde o dia 24 de dezembro. O narrador Galvão Bueno enviou uma nota, por meio da sua equipe, e a gente vai ler um pouco dessa nota. Abre aspas. Hoje acordei às 5h30 da manhã e Dona Mildred, minha mãe, estava começando a nos deixar 12 dias antes de completar 94 anos. Sem sofrimento, com todos os cuidados paliativos que já vinham sendo carinhosamente aplicados na UTI do Hospital Evangélico em Londrina. Ela partiu serena depois de uma grande e completa vida aqui no nosso mundo. O velório será quinta-feira, a partir das 10 da manhã, no Parque das Alamandas, e o sepultamento no mesmo local às 5 da tarde. Deus vai recebê-la com muito amor e a luz dela sempre brilhará intensamente, fecha aspas. Essa foi a nota, então, do filho Galvão Bueno, e claro que a gente aproveita para deixar nossas condolências, nossos sentimentos à família Bueno. Vanessa. Muito obrigada, Mônica. Reforçamos aí, esse desejo de força para toda a família, para o nosso colega, Galvão Bueno, que muitas vezes, inclusive, falou também o nome de Londrina. Ele tem uma longa história com a cidade, e a Dona Mildred também, que acabou fazendo daqui a sua residência. Valeu, Mônica, pelas informações. Agora a gente volta a falar sobre a onda de furtos na rua Paranaguá, em região aqui no centro da cidade. Um homem foi preso nesta manhã depois de ser pego por moradores dentro de um condomínio. Os comerciantes foram acordados pelos alarmes das empresas e se reuniram no início da manhã nos locais furtados. Até aquele momento, todos ainda contabilizavam os prejuízos. Aqui na rua Espírito Santo, o homem invadiu pelo menos 3 comércios, começando por esse restaurante, onde ele acessou o local pelo telhado, que a gente percebe estar todo quebrado. Depois, invadiu esse outro estabelecimento, mas não levou nada. O terceiro comércio, essa conveniência. As câmeras de segurança flagraram parte da ação dele. Ele chegou pelo teto quando o relógio marcava 13h47 e até caminhou antes de levar toda a fiação. Foi tenso. Eu estava dormindo, já era por volta das 3h20 da manhã, quando a seguradora do alarme ligou, falando que entraram na minha loja. Achei que fosse ter uma brincadeira. Quando eu fui ver nas câmeras, realmente eles entraram, puxaram a fiação da câmera fria, conseguiram puxar uma fase do 110, como era trifásico, eles só puxaram 2 fases. Meu prejuízo ali está em média dos 15 a 20 mil reais, sem contar os danos no telhado. Pouco tempo depois, o homem invade outro estabelecimento, esse restaurante que fica na rua Paranaguá. No local, ele arrancou fios dessa máquina de limpeza e ainda levou o uniforme dos garçons. Sem luz, o restaurante só abre na quarta. A equipe da RPC conversava com os envolvidos quando o homem foi encontrado por moradores desse prédio residencial. Segundo testemunhas, o suspeito dormia em um salão de festas, quando foi encontrado pelos funcionários do prédio. A hora que a gente precisa
do corpo policial aqui para pegar um bandido que está pulando de prédio em prédio desde as 3 horas da manhã, nós estamos agora, que eu nem sei que hora mais, e os moradores tiveram que pegar na unha o cara, estamos esperando mais de 40 minutos a polícia vir aqui, e aí, essa é a sensação de impunidade. Enquanto a polícia militar não chegava, o homem era segurado pelos moradores na área comum do prédio. Quem mora no edifício parou para acompanhar a situação e a Rua Paranaguá ficou lotada de curiosos. As viaturas da Polícia Militar chegam e os soldados retiraram o suspeito do prédio, ainda com o uniforme furtado de um dos restaurantes. Algemado, ele debochou da situação. Vou fiar, custódia, 3 dias tô indo. Tem advogadinho, pra só zoar, mas tem família também. Tem dia tá na rua. Hoje é segunda, terça, amanhã à tarde eu tenho ela. Quarta, tô na rua. Quer passar aqui ainda, dá um grito, ei, moça! O que a gente está sentindo nos últimos tempos aí é que a Paranaguá virou mocó. Muitos moradores de rua, não só aqui na travessa com a Espírito Santo, mas até na Piauí, Pio 12, cheio de moradores de rua e sem nenhuma ajuda nós temos. E nós precisamos de providências urgentes, porque o comércio agora está sendo afetado também, né? Não só os moradores, mas o comércio também. O homem vai responder por furto qualificado e permanece preso. A PM falou sobre o monitoramento na Rua Paranaguá e alegou que o atendimento foi rápido. As nossas viaturas todas estavam empenhadas de ontem para hoje em patrulhamento na região central. A viatura que foi deslocada é de uma outra área, tendo em vista que as outras duas já estavam empenhadas em ocorrências, as mais próximas. E não era uma situação que justificava a viatura abrir a sirene e furar um sinal vermelho, colocando pessoas em risco, porque não era uma situação urgente, que já estava dominada e era apenas para a condução dessa pessoa até a delegacia. E mesmo assim a viatura chegou em 15 minutos no local. Lembrando ainda que a polícia respondeu sobre essa questão em especial, mas é algo que a gente tem visto em várias regiões da cidade. Hoje mesmo já mostramos furto também na Avenida Maringá, enfim, muitas reclamações sobre isso. E a gente recebeu também mensagens aqui dos nossos telespectadores comentando essa questão da segurança. O Bruno Florentino, sobre a violência em Londrina e região, isso é resultado da ausência do papel do Estado como regulador de políticas públicas, que em vez de tratar a pobreza como chaga social, sempre a tratou como caso de polícia. Opinião aí do Bruno, citando a questão social, que também merece uma atenção, né? A Andréia Vorucci, roubaram toda a fiação do meu ar-condicionado em frente à praça do posto de saúde do Alvorada. Olha só aí, mais relatos chegando, então, desse que se tornou um tipo de equipamento também visado. Geralmente o pessoal rouba, inclusive, Andréia, para roubar também a fiação elétrica, né? E o Antônio Ribeiro, infelizmente o centro de Londrina não tem segurança nenhuma no período da noite. Eu tive comércio na região central e é muito vulnerável a essa queixa justamente, Antônio, que a gente tem visto muito, né? E a gente segue falando de violência, de um outro tipo agora de crime. Olha só, o pastor de uma igreja na Rua Bélgica, aqui em Londrina, na zona sul da cidade, quer descobrir quem tem quebrado os vidros do local com bolinhas de gude. Giovana Machado tem as informações sobre esse caso. Que, Giovana, a gente fala em bolinha de gude, mas não tem nada a ver com brincadeira de criança, né? Um caso bastante curioso, né, Vanessa, que nos leva a pensar principalmente qual seria a motivação para que isso fosse feito. O pastor Guilherme, responsável pela igreja Efeso, que fica na Rua Bélgica, aqui em Londrina, contou que ao todo foram 4 ataques feitos com bolinhas de gude contra a fachada da igreja. O primeiro ataque foi registrado no dia 24 de dezembro do ano passado, véspera de Natal. Uma semana depois, no dia 6 de janeiro, mais um vidro foi quebrado por lá. No dia 14, também, uma semana depois, mais um vidro da fachada quebrado. A partir desse momento, o pessoal da igreja se reuniu e decidiu investir aí em um sistema de monitoramento, em câmeras de segurança, para tentar flagrar essa ação ou mesmo inibir que isso acontecesse novamente. Porém, no dia 20 de janeiro, também uma semana depois do dia 14, mais um ataque foi registrado e dessa vez as imagens, as câmeras de segurança, né, flagraram esse momento que mostra um carro passando ali na Rua Bélgica por volta da 00:40 do dia 20 de janeiro. Esse carro passa na rua e logo na sequência um vidro da fachada racha completamente. Tem outras câmeras de segurança também que flagraram esse carro passando
passando por ali. É um carro, inclusive, plotado com as cores azul e também amarelo. E na sequência mostra, então, essa câmera que fica dentro da igreja, né? Mostra o momento em que esse vidro é completamente rachado. Nessas imagens a gente pode observar que outro vidro ali da fachada já está também quebrado, e isso foi resultado da última ação que havia sido praticada, né, no dia 14 de janeiro. Até porque o pastor contou que não é possível que a igreja fique aí trocando, né, esses vidros com frequência, porque esses ataques estão acontecendo a cada semana, segundo o registro feito ali pelo pessoal, né? Eles medem aí cerca de 2 metros de altura, custam em média R$2.000. Por isso a fachada ainda está com esses vidros completamente rachados. Depois dos 2 primeiros ataques, o pastor contou que procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência, e depois do terceiro tornou a procurar a polícia justamente para complementar, né, o boletim que já havia sido feito. Nós vamos ouvir agora o pastor Guilherme, responsável pela igreja, detalhando mais esses casos que estão sendo registrados por lá. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, à noite, na sexta-feira, alguém passou de carro e quebrou 3 vidros da nossa igreja. Depois disso, a cada semana praticamente, sempre na sexta-feira, nós temos recebido ataques de alguém que passa com o carro e atira a bolinha de gude. Se você ver aqui, dá para ver a marca da bolinha de gude que bateu no vidro e quebrou. São 6 vidros desse quebrados já. Cada vidro desse custa em torno de R$2.000 para consertar. Nossa igreja é pequena, ela está começando, não tem nem 3 anos ainda de história, e nós temos dificuldade para pagar essa conta. O pessoal, claro, está bastante indignado com essa situação, né? O pastor conta do ataque com bolinhas de gude justamente porque elas acabam ficando ali no átrio, né, da igreja depois que o vidro se quebra. O pastor contou também que depois desse último ataque registrado no dia 20 de janeiro, ele voltou a procurar a polícia, que indicou que ele voltasse no mês de fevereiro. Agendou um horário para ele, e aí que ele pudesse reunir as imagens de câmeras de segurança, também todas as provas que ele pudesse ter contra esses ataques, para que aí uma investigação possa ser iniciada ou não. Várias perguntas aí que ficam, né, Vanessa, com que essa bolinha de gude também é atirada, né, para que ela tenha essa força de quebrar esse vidro, motivação disso também, principalmente, algo que deve ser respondido aí pela Polícia Civil. Volto com você. Obrigada, Giovana. Tendo atualização, a gente traz também. E, claro, o objeto usado é de brinquedo, mas isso é crime, é vandalismo e tem que ser investigado. Valeu, Giovana. A gente segue falando de segurança. A Polícia Civil concluiu o inquérito do caso do caminhoneiro que causou uma série de acidentes no trecho entre Ponta Grossa e Curitiba há 10 dias. Laudos anexados ao inquérito comprovaram a suspeita que já havia no início de que horas antes de dirigir, o motorista consumiu bebida alcoólica e fez uso de cocaína. Foram analisadas cerca de 50 imagens de câmeras de segurança e vídeos de quem presenciou a situação. 22 pessoas, entre vítimas e testemunhas, foram ouvidas. Para a Polícia Civil, há indícios suficientes de que Nilson dos Santos cometeu os crimes de omissão de socorro, dirigir com a capacidade psicomotora alterada, fugir do local do acidente e por tentativa de homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Nilson dos Santos, de 35 anos, causou uma série de acidentes na manhã do dia 14 de janeiro. Ele está preso desde então por tempo indeterminado. O motorista saiu de Ponta Grossa pela BR-376, derrubando parte da carga de garrafas vazias. Os primeiros acidentes foram registrados na BR-277, em Curitiba. Nas ruas e avenidas da capital, foram pelo menos 12 carros atingidos. Segundo a polícia, 4 pessoas ficaram feridas. O trajeto só terminou na cidade industrial depois de cerca de 20 quilômetros dentro da cidade, porque o caminhão estava tão danificado com as batidas que parou de funcionar. Apuramos que o investigado saiu da cidade de Embu das Artes, em São Paulo, e chegou em Ponta Grossa por volta das 20 horas em um posto de combustível. Na sequência, agora por volta de 9 horas da noite, ele, utilizando de um aplicativo de motorista, saiu do posto e se dirigiu até um estabelecimento
estabelecimento comercial no centro de Ponta Grossa, mais precisamente um bar. Nesse bar, ele teria consumido 2 baldes de cerveja, 2 cervejas de 600 ml e 3 caipirinhas. Na sequência, retornou até o posto. Nesse momento, segundo ele, no início da manhã, ele teria consumido substância entorpecente, mais precisamente cocaína. E na sequência, agora por volta de 6h20 da manhã, pegou o veículo e saiu sentido Curitiba. Durante o percurso, segundo relato pelo próprio investigado, um caminhoneiro parou do lado dele e o avisou que havia 2 pessoas em cima do veículo. A partir desse momento, ele teve um momento de surto e começou a dirigir de forma desgovernada por aproximadamente 1 hora. No relatório, o delegado informa que, ao analisar as imagens, observa-se que Nilson faz a condução de maneira errática, levando seu veículo a colidir com diversos outros e, em algumas ocasiões, direcionando o caminhão de encontro aos demais automóveis na via. O inquérito diz ainda que ficou claro que o modo com que o condutor transitava com o caminhão configura o dolo eventual, por transitar em via pública, em alta velocidade, sob influência de álcool e substância entorpecente, sem respeitar as sinalizações de trânsito, de modo a efetuar uma roleta russa no controle de seu veículo. Para o delegado, Nilson assumiu a responsabilidade dos atos ao decidir conduzir o caminhão de maneira desgovernada, que ele optou por continuar dirigindo, mesmo tendo ingerido substâncias que afetam a capacidade psicomotora e ignorando os diversos impactos e colisões durante o trajeto, de modo que deixou um rastro de acidentes e caos por toda a cidade. Quanto aos danos causados, o delegado explicou que as vítimas vão precisar entrar com pedido de indenização na Justiça. Fica a critério do juízo civil, as partes têm que entrar com ação de indenização, pleiteando o reparo e os prejuízos que sofreram em decorrência da conduta desse indivíduo. Agora o inquérito vai para o Ministério Público, que tem um prazo de 10 dias para analisar o relatório. O MP pode pedir mais investigações, o arquivamento do caso ou apresentar denúncia à Justiça. O caso está no Tribunal do Júri de Curitiba. Meio Dia Paraná procurou a defesa de Nilson dos Santos, que preferiu não se manifestar. A gente falou bastante, de criminalidade em suas várias modalidades nessa edição do Meio Dia Paraná. E quando se trata de crime organizado, é preciso investir em tecnologia nesse combate. Você vai conferir agora mais uma reportagem especial e exclusiva aqui no Meio Dia Paraná. Ontem você viu o uso de drones por agentes da Receita Federal para a apreensão de mercadorias contrabandeadas na região da fronteira do Paraná com o Paraguai. Agora você vai conferir como esses e outros equipamentos modernos são desenvolvidos ou aperfeiçoados para atender às necessidades das forças de segurança. Nesse laboratório, os estudantes estão focados no aperfeiçoamento de novas tecnologias. Daqui, já saiu um programa de computador que mostra pela primeira vez o número exato de veículos que cruzam a Ponte Internacional da Amizade. A ferramenta digital fornece dados importantes para o combate ao tráfico e ao contrabando na fronteira. Eu sempre imaginava que passava mais motos que carro por dia, né? A gente percebeu que o horário comercial passa muito mais moto, mas ao longo do dia são mais veículos que passam em relação à moto. Porque a moto passa mais no horário das 6 da manhã às 4 da tarde, que é o comércio do Paraguai fecha às 4. E o volume de moto diminui e de carro começa a aumentar, que é o pessoal voltando do trabalho lá do Paraguai para o Brasil. Com essa informação, o delegado, o chefe, consegue ter uma informação melhor para poder definir qual efetivo vai estar na ponte e qual horário. O Centro de Pesquisas fica dentro do Parque Tecnológico de Itaipu e possibilita que estudantes da UniOeste, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, saiam da teoria para o mundo real. O projeto das câmeras de identificação de veículos também trouxe economia para os cofres públicos. A câmera de reconhecimento de placas de veículos, gira em torno de 20 a 30 mil reais. Nós estamos desenvolvendo uma tecnologia de software, uma câmera de 500 reais, para fazer o reconhecimento da placa de veículo. É um retorno para a sociedade e o retorno da doação que a Receita faz para nós. Aqui nesse laboratório, os técnicos estão desenvolvendo um sensor de movimento de longa distância. No futuro, vai ser possível, por exemplo, instalar um equipamento como esse na barranca de um rio e qualquer movimento por perto já envia uma notificação diretamente no celular dos agentes das forças de segurança.
gente usa a rede LoRa, né, que funciona como se fosse um Wi-Fi que a gente tem em casa, só que ela consegue alcançar até 10 km e consegue fazer essa transmissão de forma mais eficiente, com menos gasto de energia. Isso permite com que eu consiga instalar sensores com bateria que fiquem funcionando aí 1 ano, 2 anos de funcionamento em campo. Esse aqui é um exemplo, né, a gente pode, principalmente com o auxílio de tecnologia de impressora 3D, fazer do formato que quiser, enfim, personalizar esse sensor da maneira que a Receita precisar. São desses laboratórios que veio a evolução dos drones usados nas operações na fronteira. O fabricante dos equipamentos é da China, mas o estudo e adaptação dos equipamentos à realidade local é feito por especialistas em Foz do Iguaçu. Todo o know-how que a gente tem aqui, com diferentes pessoas que trabalham desde hardware, com software, né? A nossa parceria com a academia, né? Com a UniOeste, com outras instituições de ensino aqui da região, nos possibilita olhar para essa solução de mercado e dizer, olha, ela atende parcialmente a necessidade do cliente. O que a gente pode fazer agora é propor uma melhoria, propor um ajuste, propor algo que a gente consegue conectar nessa solução, né? Por exemplo, construir um sensor adicional. Então a gente tem essa capacidade, cria um sensor adicional numa ferramenta que já é de mercado, coloca tudo isso junto e entrega como uma solução que é única para o cliente para atender a necessidade dele. A Receita Federal trabalha com drones comprados pelo Parque Tecnológico de Itaipu por meio de uma parceria entre as instituições. O convênio foi firmado no fim de 2020 e prevê gastos de quase 20 milhões de reais para a compra dos equipamentos dentro do projeto Muralha Inteligente. 5 milhões são só para os drones. Além da segurança nas estradas da região, o objetivo é garantir que o crime não passe pelo lago que abastece a hidrelétrica de Itaipu. O que nós fizemos? Nós adequamos tecnologias que nós já tínhamos desenvolvido para Itaipu Binacional, que é a nossa mantenedora do Parque Tecnológico, levando para a Receita Federal. Com que objetivo? Que a Receita Federal possa ter mais mecanismos para combater os ilícitos transfronteiriços. Que em pouquíssimo tempo deu um resultado que em valores, ainda que não havendo essa relação direta, investimento versus valor apreendido, mas já dobrou o valor que foi investido para o prazo previsto de 5 anos. Em 2 anos deu um resultado que é o dobro do valor investido para 5 anos. Os drones são usados há 2 anos e nesse período atuaram em 206 operações. Segundo a Receita Federal, as imagens do alto e o trabalho de inteligência ajudaram na apreensão de quase 40 milhões de reais em mercadorias, além de 60 veículos avaliados em mais de 4 milhões de reais. O nosso trabalho na fronteira tem uma função legal que é a respeito do contrabando do descaminho. Mas não interessa se é tráfico de drogas, tráfico de armas, né? Entrou na mira, também vai cair. A gente faz muito trabalho também em conjunto com outras forças por conta disso, né? Mas caiu na mira do drone, a gente vai pegar. 12h46 agora, ainda tem muito chão pela frente nesse meio-dia Paraná, mas a gente já te adianta um pouquinho do que vai ser destaque no Globo Esporte com a Rafaela Potter. Oi, pessoal, muito boa tarde. Coladinho com o Meio-Dia Paraná. Toda a nossa equipe do Globo Esporte espera por você e com um convite mais do que especial para uma nova série de reportagens. C'est parti Paris. Vamos para Paris com a gente? Embarque em várias histórias de atletas paranaenses que têm o sonho olímpico, estão muito, mas muito perto de conquistar uma vaga para Paris em 2024. E a primeira história que a Nádia Mauad e grande equipe vai contar para a gente é do Dinho Steel. Ele é daqui de Curitiba. O Dinho é do breaking. Breaking, que é uma modalidade que pela primeira vez estreia nos Jogos Olímpicos. O breaking, que surgiu lá na década de 70, enfrentou vários preconceitos, porque o próprio Dinho mesmo, o pai dele, queria que ele jogasse futebol, jogasse bola, como muitos pais, né? Muitas famílias por aí, Brasil afora. Mas o Dinho tem a identidade do breaking. Ele diz que o breaking é a alma da vida dele. E claro, o Dinho mora lá na França e está muito perto de conquistar essa vaga para os Jogos Olímpicos em 2024. Mas já falei muito, você tem que conferir no Globo Esporte a história completa do Dinho Steel. Tá imperdível. C'est parti Paris, c'est parti Globo Esporte, coladinho com o Meio-Dia Paraná. Beijo, gente!
Agora, um recado importante, serviço para todos os cidadãos. A gente lembra que hoje é o último dia de atendimento da Sanepar na Avenida Higienópolis. A partir de quarta-feira, amanhã, a Sanepar vai mudar de endereço. Atendimento ao público vai passar a ser na Rua Sergipe, no número 1738. É quase na esquina com a Avenida JK. Além desta unidade que está mudando de endereço no centro, há uma outra, que é a Central de Relacionamento na Avenida Saúl Elquinde, número 3341. O horário de atendimento é das 8h30 da manhã até às 5 horas da tarde. Vamos para mais um intervalo? No próximo bloco você vai conferir que a Prefeitura de Londrina vai pagar mais de R$200 mil, mais R$200 mil a mais pelo concurso dos professores da rede básica. O resultado deve sair nesta quinta-feira. A gente te fala também dos preparativos para o Carnaval. Faltam 4 semanas e o pessoal, prefeitura, artistas, forças de segurança estão discutindo como é que vão ser as atrações aqui na cidade. Acompanhe com a gente também Londrina ao vivo nesta terça-feira. Olha aí, eu já me adiantando, terça-feira que segue ensolarada, tempo firme, apesar das nuvens, o sol ainda está prevalecendo. Daqui a pouco, claro, tem também os detalhes da previsão para amanhã e os próximos dias. A gente volta já já. Já estamos de volta, falando agora do concurso para professores em Londrina. A Prefeitura vai pagar um aditivo de mais de R$200 mil para a UEL, que foi responsável pela organização desse concurso para contratar professores da educação básica. Estamos de volta então com a Mônica Dal para contar para a gente, Mônica, qual foi o motivo desse pagamento, desse aditivo. Olha, Vanessa, é que o número de inscritos foi bem maior do que o previsto inicialmente no contrato. De acordo com a Secretaria Municipal de Recursos Humanos, em conjunto da Secretaria Municipal de Educação, eles previram, então, 4.400 inscrições. E o contrato tinha previsão de pagamento de pouco mais de R$256 mil para até esse número de inscritos, sendo que esse valor seria acrescido de outro de R$ 55,42 por candidato, caso houvesse essa excedência de inscritos. Segundo a Prefeitura, foi bem maior o número. 10.424 inscrições foram válidas para o concurso. Então, esse valor inicialmente proposto ficou abaixo do que de fato foi executado pela UEL. A Prefeitura autorizou o aditivo de R$ 211.926,08, que representa pouco mais de 56% do valor total atualizado do contrato, que ultrapassa R$ 378 mil. A gente lembra que essas provas foram realizadas no dia 27 de novembro de 2022 e que foram abertas 369 vagas de professores municipais, sendo 313 para ampla concorrência. Nós procuramos a Prefeitura de Londrina, que informou o seguinte: a gente vai informar essa nota aqui. Esse pagamento se refere à diferença contratual resultando no número de candidatos concorrentes nesse concurso. Foi contratualizado para o concurso, então, 4.400 vagas, mas o número ultrapassou 10 mil inscritos e é preciso que a Prefeitura pague essa diferença para a UEL. A Prefeitura explicou que, mesmo estando previsto o pagamento, a contratada, no caso a UEL, deveria solicitar o aditivo à Prefeitura para formalizar. O pagamento do valor extra deve ser realizado nos próximos dias, segundo a Prefeitura. Também procuramos a Universidade Estadual de Londrina, que informou por meio da assessoria que o aditivo foi solicitado pela própria Prefeitura para autorização e pagamento do valor extra previsto em contrato. O valor deve ser pago assim que os novos professores forem contratados pelo município, o que deve acontecer no próximo mês. Então é isso, Vanessa. Por conta de um maior número de inscritos, há esse aditivo a ser pago pela Prefeitura, custos relacionados à organização desse concurso. Obrigada, Mônica. Vamos lembrar, então, reforçar que o resultado desse concurso sai nesta quinta-feira. Esses professores que estão sendo contratados já para esse ano letivo. As aulas na rede municipal começam já no início de fevereiro. Agora a gente fala do Carnaval, que também está chegando. Faltam 4 semanas. Eu vou conversar com a Giovana Machado, que tem informações quentinhas para a gente, para quem está animado, principalmente para voltar para a folia, né, Giovana? Não dá para descuidar ainda da Covid-19, mas a gente conseguiu respirar um pouco dessa pandemia e agora
O pessoal já está se preparando, então, para ter festa de carnaval por aqui. Está sim, viu, Vanessa? A Prefeitura de Londrina já está organizando esses preparativos, né? Já estão a todo vapor por aqui. Inclusive, uma comissão foi criada pela Prefeitura para planejar e organizar como os projetos que foram aprovados pelo Promic vão atuar aí durante as comemorações do Carnaval. Segundo a Prefeitura, uma reunião está marcada para quinta-feira dessa semana com a CODEL, a Secretaria da Cultura, a Polícia Militar e também a Guarda Municipal. Autoridades aí, né, que definem tanto a produção cultural como administrativa, a organização dessa festa e também as forças de segurança que atuam para que isso seja realizado aqui na cidade de Londrina. Nesta quinta-feira, então, a comissão vai decidir em quais locais essas atrações já definidas devem ser apresentadas. Ainda é uma dúvida se essas apresentações serão todas realizadas em um mesmo local aqui da cidade ou se elas poderão atuar em vários locais espalhados aqui pelo município. O que a gente já tem de confirmado por aqui é o Bloco Bafo Quente, o Bloco Rua Eclética, o Cortejo de Carnaval, Bloco Barbada e também o Bloco da Fábrica. São 4 no total. Segundo a Prefeitura, todos eles vão ser apresentados no dia 19 de fevereiro, domingo de Carnaval. Essa apuração é toda da nossa produtora Luciane Cordeiro. O Carnaval, eu relembro para você que está aí já anotando na agenda, né? Será realizado no dia 21 de fevereiro, a terça-feira, mas a gente sabe, claro, que as comemorações já começam aí a partir de sexta-feira, né? E demoram para acabar. Essa, então, é a primeira festa que está sendo organizada pela Prefeitura depois do início da pandemia de coronavírus. A última realização foi no ano de 2020, que reuniu aí cerca de 50 mil pessoas. O Bloco Bafo Quente reuniu essa quantidade de pessoas lá no aterro do Lago Igapó. Na sequência, a gente sabe, teve início a pandemia e desde então a Prefeitura vem cancelando as festas de Carnaval justamente por esse mesmo motivo. No ano de 2022, a variante Ômicron estava muito atuante por aqui e essa, inclusive, foi a justificativa da Prefeitura para cancelar a festa de Carnaval. Esse ano, como a Vanessa disse, estamos em uma situação bastante diferente, por isso já há, né, toda essa organização para que a festa seja feita por aqui. Vanessa, quando a gente tiver, né, claro, as datas, os horários que essas atrações vão se apresentar aqui na cidade, claro, a gente volta aqui no Meio Dia Paraná. Com certeza, Giovana. Muita gente com certeza ansioso, né? Quem curte carnaval, ficou triste nos outros anos, então a gente vai atualizando tudo isso. Obrigada mais uma vez. Vou falar um pouquinho sobre a previsão do tempo agora. Imagem ao vivo de Londrina. Nessa imagem a gente vê aí um clarão de céu azul, as nuvens dando espaço realmente para esse que deve ser um tempo bem mais firme hoje. E o calor também dando as caras cada vez mais, 30 graus agora aqui na cidade. De Londrina a gente viaja lá para o oeste do estado, uma imagem de Cascavel, também com um sol bonito, poucas nuvens no céu, tempo bastante aberto para o pessoal lá de Cascavel, região oeste, também faz 30 graus por lá agora. Uma imagem agora de Ribeirão Claro, um outro ângulo, né, que a gente não tinha mostrado. Ontem eu comentei aqui que todo dia a cena estava a mesma, né, um lugar bonito, mas com céu cinzento. Hoje, tempo aberto, céu azul, dá para curtir bastante quem ainda está de férias, Ribeirão Claro, que é pertinho aqui de Londrina, umas 2 horas e meia de viagem. Dá uma olhadinha então no que dizem os meteorologistas para os próximos dias. Olha só, hoje o mapa amanhã, né, o mapa já mudando em relação a hoje. Depois de muitos dias de instabilidade, finalmente tem previsão de tempo firme e bastante sol, desde a região norte até o litoral. Essa que hoje ainda aparece com possibilidade de chuva. Já entre o sudoeste e o centro-sul, aí se inverte a possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. Em Londrina, agora, vamos dar uma olhada, a quarta-feira deve ser de tempo aberto e poucas nuvens. A tendência é que se mantenha assim também na quinta e na sexta-feira, não só em Londrina, mas em todas as regiões do Paraná. O ar fica seco e, com isso, as temperaturas também se elevam. Olha só, de quarta até sexta-feira, previsão de máximas chegando aos 32 graus. Dá aquele nosso giro também pela região, mostrar a previsão
Das temperaturas, para amanhã, as máximas também se elevando muito. 31 graus em Cornélio Procópio, em Apucarana, Rolândia com 30, Jacarezinho já chega a 32 e Bandeirantes já batendo ali nos 34 graus. Verão, né, gente? O calor realmente tinha que dar as caras, chegando e parece que essa semana vai ser bem quente. E a abertura das comportas de uma usina que fica no estado de São Paulo fez o nível do rio Paraná subir bastante nos últimos dias. Olha só, a usina de Porto Primavera, na cidade paulista de Rosana, é a barragem mais extensa do Brasil, com mais de 10 quilômetros de comprimento e está com vazão de mais de 10.500 litros por segundo. A abertura das comportas foi uma determinação do operador nacional do sistema elétrico. Todo esse volume de água tem mudado o cenário das prainhas na região noroeste, destino turístico para muita gente. A estimativa da Prefeitura de Porto Rico é que o rio esteja pelo menos 3 metros acima do nível normal. E com isso, as áreas de banho acabaram ficando comprometidas. Boa parte das prainhas de água doce está submersa. Ainda, segundo a Prefeitura, turistas estão cancelando viagens para Porto Rico e excursões já deixaram a cidade mais cedo conforme o rio vai subindo. Comerciantes que têm barracas nas prainhas não estão conseguindo trabalhar porque a maioria delas já foi atingida pelas águas. 1h01 agora. A situação de fome dos índios Yanomamis chocou todo o país e mobilizou grupos que estão recebendo alimentos para esses povos. Na sede da Central Única das Favelas, estão alimentos para serem enviados aos índios Yanomami, numa campanha comandada pela Frente Nacional Antirracista. Assim que souberam da decretação de emergência em saúde pública pelo governo federal na reserva Yanomami, os integrantes da frente, que tem unidades em todo o país, já se mobilizaram. A gente se juntou com nossos voluntários e viu uma necessidade que aquele povo estava precisando. Como já tem entidades que costumam ajudar, assim que lançaram a campanha para doações para os indígenas, as duas entidades já arrecadaram em um dia 2 toneladas de alimentos, que já foram enviadas para Boa Vista, em Roraima. Assim que chegarem mais doações, que acumularem pelo menos 50 cestas básicas, elas vão ser enviadas através de uma parceria com uma companhia aérea. Por isso não havia, agora de manhã, muitos alimentos na sede da CUFA, porque quem tem fome precisa receber logo a comida. Chegou aqui, a gente viu uma quantidade boa, acima de 50 cestas, a gente já manda, porque a gente sabe a necessidade daquele povo nesse momento. Eles recebem doações de empresas, mas principalmente de pessoas comuns, que se comovem com a dor do povo que está passando muitas necessidades. As imagens que chegam de Roraima, dos índios extremamente subnutridos, impressionam. São casos de desnutrição severa, malária, consequência da ocupação do território, principalmente pelo garimpo ilegal. São 370 aldeias onde vivem cerca de 30 mil índios. A reserva Yanomami ocupa 10 milhões de hectares, em Roraima e também no Amazonas, perto da fronteira com a Venezuela. E nessa hora, a distância não é problema para quem quer ajudar. Os organizadores da campanha estão aguardando as doações na sede da CUFA, na rua Silveira Neto, 805, na Água Verde, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Mesmo quem está longe, de certa forma, pode contribuir. Se não deu tempo de você usar ali o QR Code, apontar sua câmera, também tem a reportagem, o link para você ajudar lá no G1. O jornal está acabando, a gente separou aqui uma última mensagem dos nossos telespectadores, o Daniel Colombo. É preciso combater com mais rigor o crime de receptação para mitigar esses furtos na região central de Londrina. Daniel, comentando um assunto que foi destaque hoje aqui na nossa edição, furtos que estão preocupando muito comerciantes e moradores, não só da região central, mas de outras áreas também. Você pode rever as nossas reportagens no Globoplay e lá no G1 também. Pessoal, repercutindo a morte da dona Mildred dos Santos, que foi presidente do Provopar entre 2008 e 2016. Ela que é mãe do narrador, do locutor esportivo Galvão Bueno. Aproveite bem a sua tarde de terça-feira. Amanhã a gente volta com mais notícias para você. Até! Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo.